5, Mateus capítulo 25. O Gael é cantor, já vai cantando já para a classe. Ei, Tiaguinho, hein? Deus caprichou. Que menino inteligente, graças a Deus por isso, né? Vamos lá, Mateus capítulo 25, versículo de número 1 em diante. Mateus, diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, acalma o nosso coração, aquieta a nossa alma, para que possamos entender, ó Deus, a Tua palavra, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, Pai, essa noite. Nós estamos aqui, já louvamos, já fizemos a apresentação da Manu. Ó Deus, quantas coisas boas o Senhor já fez conosco e por nós. Agora pedimos, fala conosco através das Escrituras. Espírito Santo, toma a minha vida, toma a minha mente, o meu coração, os meus lábios, para que eu possa transmitir a verdade apenas do Senhor. Que cada mente, que cada coração seja levado cativo ao Senhor, e que o Senhor mostre o teu caminho e a tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que muitos de vocês conhecem essa parábola, já ouviram falar, e a parábola nada mais é do que uma história que Jesus usa para tentar mostrar alguma coisa, não só aos discípulos, mas para mim e para você. Parábola não é algo que aconteceu, é uma história que Jesus conta para ensinar alguns princípios, né? E essa parábola das 10 virgens que nós acabamos de ler aqui, ela tem as suas raízes e um pano de fundo cultural, da cultura de Israel, específico, né, para aquele povo, que os ouvintes da época de Jesus estariam então familiarizados. Ou seja, Jesus ele pega uma história, ele conta dentro de um contexto em que o povo de Israel vivia, para tentar ensinar alguns princípios. E qual que era algum dos costumes através desse texto aqui? Naquela época, as noivas e suas damas de honra esperavam na casa da noiva pela chegada do noivo. Então o que acontecia? Uma mulher ia casar, e ela pegava algumas damas, e elas ficavam dentro de casa, aguardando então a chegada do noivo. Geralmente isso acontecia após o anoitecer, e uma longa procissão festiva se realizava para conduzir o noivo até o local então do casamento. Então, o que acontecia na cultura judaica? Tinha a mulher que ia casar, ela escolhia algumas damas, e elas aguardavam o noivo ao anoitecer,
para que quando o noivo chegasse, eles iam então para o lugar do casamento. Esse é o contexto histórico e cultural. No contexto geral, a parábola então das 10 virgens faz parte de uma série de ensinamentos reunidos por Mateus no capítulo 24 e 25 do seu evangelho. Então, se a gente for ler e estudar o capítulo 24, Jesus ele vai começar a falar das coisas que aconteceriam no final do tempo. E ele começa então uma série de parábolas quanto à vigilância e à preparação para a sua volta. No 25, então, ele começa falando dessa parábola especificamente, que são a das 10 virgens. Esses ensinamentos abordam o tema da destruição do templo, fala dos finais dos tempos, e com Jesus enfatizando que ninguém sabe quando esses eventos ocorrerão. Então ele pega algumas das parábolas e também a das 10 virgens, mostrando que o tempo final vai chegar, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, mas ele fala que nós temos que estar preparados para essa chegada, né? Falando um pouco ainda do costume, não sei se você consegue projetar, Ana Júlia, por favor, ela vai colocar uma imagem ali, não é imagem, né? Exatamente, não foi uma foto tirada, mas eu tentei pegar para a gente imaginar um pouco essa questão das 10 virgens e também das suas lamparinas. Acho que ela vai conseguir encontrar ali, depois vocês vão ver. Eles tinham essa lamparina, né, essas mulheres. Eu vi essa semana na cultura judaica da Sara, ela falou um pouco sobre isso, e ela mostrou essa lamparina. Ela é feita de barro, dentro vai o óleo, e tem um pavio ali onde você põe o fogo. E o que alimenta o fogo é o quê? É o óleo, né? Então essas mulheres estão com essas vasilhas na mão, lamparinas na mão, que é de barro, tem um azeite dentro e tem o pavio, que é onde se coloca o fogo. Qual que era a função então da noiva? Porque o noivo vinha ao anoitecer. Qual que é a função então principal da noiva? Manter a lamparina acesa. Gente, eu sei que é difícil de nós imaginarmos, porque nós não vivemos nessa época, né? Hoje, se a gente precisa de iluminar algum ambiente, a gente faz o quê? Acende a luz. Naquela época não tinha luz. Naquela época não tinha postes nas ruas para iluminar também as calçadas, as ruas e assim por diante. Então nós estamos falando dentro de um contexto onde os judeus entendiam o que Jesus estava falando. E a gente está num contexto que se a mulher, a dama e a noiva bobeasse na questão do azeite, o que aconteceria? Ela ficaria no escuro. Então é dentro desse contexto que a gente tem que tentar imaginar o que Jesus está falando, né? Mateus também coloca as parábolas em sequência para destacar a importância da prontidão e vigilância constante. Então o que ele fala aqui nessa sequência de parábolas? Para que essas pessoas estejam prontas e vigilantes, né? E o cristão ele tem que estar pronto e vigilante, porque nós não sabemos o dia em que Jesus há de voltar. Ao analisar então a parábola dentro desse contexto mais amplo, fica claro que Jesus está enfatizando a importância de estarmos sempre preparados para a sua vinda, pois o fim pode chegar a qualquer momento. Às vezes a gente acha que o fim é só quando Jesus voltar. Eu quero dizer que também é verdade isso, mas também o fim pode ser o dia da nossa morte, porque depois que a gente morrer, não tem mais chance de irmos para o céu ou para o inferno, já vai estar determinado enquanto nós estamos com vida. Então, por mais que a gente fique esperando Jesus voltar, Jesus pode voltar para mim hoje, se eu vier a falecer. E a pergunta que eu faço para mim e para você é exatamente essa: será que nós estamos preparados para a vinda de Jesus ou para o dia da nossa morte? Eu sei que é um assunto que muitas vezes a gente não gosta nem de tocar, né? Principalmente quando fala da volta de Jesus e quando nós falamos do dia da nossa morte, né? Esses dois assuntos, eles causam para algumas pessoas medo, algumas pessoas inseguranças, incertezas. Então, Jesus ele está querendo tratar isso conosco essa noite. Ele não quer que você tenha medo, que você tenha insegurança, que fique apavorado, mas que você esteja preparado e vigilante quanto a esse dia. Nós não sabemos. Tem um outro texto que nós
em 2 Tessalonicenses capítulo 4, que se nós soubéssemos o dia que o ladrão viesse para assaltar, a minha, você, a sua casa, a sua família, você faria o quê? Você ficava ou armado, ou melhor, vamos tirar essa parte da arma, preparado, né? Eu sei que alguns vão querer arma, outros vão querer outras coisas, mas tudo bem. Mas você estaria preparado. Você não ia ficar com a cara ali livre, solto, para enfrentar a pessoa, né? Ou chamaria a polícia, ou faria algum sistema de segurança para impedir que o bandido chegasse. A volta de Jesus é a mesma coisa. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. A gente não sabe a hora em que o Pai falará ao anjo e a trombeta soar, e aí Jesus volta, né? Então eu e você temos que estar preparados. Seria bom se fosse hoje, né, gente? Nós aqui reunidos, louvor pegando fogo e a igreja subia, mas a gente não sabe se vai ser no dia de culto, se vai ser fora de culto. O que nós sabemos é que eu tenho que estar preparado e eu tenho que ser vigilante. Essa parábola também faz parte de um conjunto de ensinamentos que nos desafia a permanecer vigilantes, produtivos e compassivos em nossa jornada da fé. Agora vamos para a parábola em si, né? Nessa parábola Jesus fala de alguns personagens. O primeiro são as 10 noivas, né? Ele fala que havia 10 noivas que estavam aguardando a chegada do noivo. Jesus informa que 5 dessas mulheres eram prudentes e as outras 5 eram nécias. Eu fui no dicionário online para ver o que é a palavra nécias, né? Às vezes a gente sempre fala nécia, nécia. O que é nécia? Nécia não é o nome de uma mulher. Nécia, né, segundo, não o pastor Samuel, que é professor de português, mas segundo o dicionário, nécia vem de uma palavra do latim que é nécius, derivada do verbo latino nescire, que significa não saber ou ignorar. Olha como muda. Tinha 5 prudentes e 5 nécias. Não, tinham 5 prudentes. E tinham 5 que eram ignorantes, né? A palavra ignorante no sentido certo, tá, gente? De às vezes ignorar mesmo. Eu sei que a lâmpada pode apagar. Eu sei que o azeite pode faltar, mas eu ignoro esse fato. Alguns de nós fazemos isso. Eu sei da palavra, eu conheço a verdade, mas eu ignoro a verdade. É meio que tentar tampar o sol com uma peneira, né? Eu sei, mas eu vou ignorar esse fato. Então, nécias está muito mais ligado a essa questão de ignorar, né? Às vezes a gente tem aquele pensamento brasileiro, né? No final vai dar tudo certo. Não vai, né? A Bíblia vai falar que no final não vai dar certo para 5 dessas mulheres. Para 5 vai dar certo, para 5 não vai dar certo. Primeira parte, que são as prudentes. As prudentes são as virgens que se prepararam adequadamente para o encontro com o seu noivo. Eu gosto dessa expressão aqui, que é preparar adequadamente para o encontro com o seu noivo. Você tem se preparado adequadamente para se encontrar com Jesus? Você tem se preparado? Você tem se colocado diante desse Jesus, trazendo transformação, mudança na sua vida? Você tem se preparado para se encontrar com Jesus? A Bíblia fala que Jesus ele vai buscar uma noiva imaculada, uma noiva santa, uma noiva pura. Aliás, ninguém quer casar com um noivo ou com uma noiva que tem um histórico e que vive na prostituição. Nós vamos ver na Bíblia somente um homem chamado Oséias, que Deus mandou ele casar com prostituta. Mas não é comum a gente casar com uma prostituta. É comum a gente casar com uma mulher que se preparou adequadamente para se encontrar com o noivo, e também o homem se preparou para se encontrar com a sua mulher. Essas mulheres levam consigo azeite extra em suas lâmpadas. A mulher que ela se prepara adequadamente, ela reserva um tanto, porque se caso faltasse, ela teria como repor, né? Por isso que a Bíblia fala, né, só pegando um gancho aqui, daquela palavra de Provérbios capítulo 31, que fala da mulher sábia, né, que fala daquela mulher que é uma joia, aquela mulher que
acorda mais cedo, prepara as coisas para os filhos, para o marido, né? Ela é bem-aventurada, né? É uma mulher virtuosa, quem achará? E esse texto está muito próximo a isso, né? Porque nós temos que nos preparar mesmo, né? Nós temos que ser como essa mulher virtuosa de Provérbios 31, nos preparar, né? Estar preparada. Ah, não deu certo, né? Eu tenho visto os pais novos aí, né? O Wellington, o Pedro, o Tiago e o Dani também, quando vai sair com o filho, quando você pega a sua filha para ir no médico, o que você faz? Você fala assim, vamos lá Mariana, pega a Manu, põe no colo e vamos embora. Mas e se ela, né, der uma cólica nela, ela fizer o número 2? Você tem uma fralda ali preparada? Porque nenê, gente, a qualquer momento pode fazer qualquer coisa, né? E aí eu fico vendo isso, né? Eu falo assim, eu vim aqui em casa, não dá, porque é quase que um outro parto para eu sair de casa com o nenê. Por quê? Porque tem que pegar sacola, né, com fralda, lenço umedecido, mamadeira, medicamento, enfim, várias coisas. Por quê? Porque se acontecer algum imprevisto, você já tem aquilo, né, ou uma sobra ali para fazer aquilo que precisa ser feito. Com a lâmpada era a mesma coisa. As prudentes, elas pensaram assim, se o noivo demorar, eu vou ter uma reserva aqui. Se o noivo atrasar, eu vou ter uma gordurinha para queimar. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Que essas mulheres se prepararam, né? E aí fala que elas levaram além daquilo que era necessário, para que elas pudessem manter as suas lâmpadas acesas durante a noite. Uma preparação, porque elas sabiam que imprevistos poderiam acontecer. E se o imprevisto aconteça, eu tenho o quê? Eu tenho um pouquinho de azeite sobrando, para que a lâmpada pudesse manter acesa. É isso que acontece. Essas virgens então demonstram sabedoria e previdência ao se certificarem de que estão prontas para a chegada do noivo, seja qual for o momento em que ele venha. A pergunta é, eu e você estamos preparados para a chegada do noivo, mas preparados para o momento que ele vier, não para o momento que eu acho que ele vai vir. Aqui está uma grande diferença, né? Algumas pessoas já tentaram chutar o dia que Jesus vai voltar e todas elas já frustraram e vão continuar se frustrando. Porque ele não vem no meu tempo, ele não vem no seu, ele vem no tempo dele, né? E a palavra fala justamente nessa parábola que o noivo, ele demorou, ele tardou um pouquinho. Mas ele veio. Ele tardou, mas ele veio. Segundo são as nécias, né? Por outro lado, as virgens nécias ou loucas são aquelas que não se preparam devidamente. Elas levam apenas o azeite necessário em suas lâmpadas, sem qualquer reserva adicional. Tem muita gente entre nós que anda assim, né? Sempre na reserva. Mas se acontece o imprevisto, Deus proverá. Não é assim, né? Aliás, eu tenho sempre aprendido com a Ana e com algumas pessoas também, né, que a gente não pode ficar andando na reserva sempre do carro, né? Eu sei que tem uns irmãos que têm fé para andar, mas algumas vezes eu já peguei estrada com a Ana e eu começava, Deus do céu, não chega a posto, e a gasolina está acabando, e não tem reserva, né? A reserva do carro deve ter 3 litros, 5 litros, né, mas acaba rapidinho, né? Aí eu já passei cada sufoco, desliga o ar-condicionado, abre o vidro, né? Põe no ponto, você já fez isso, né, pastor? Quem tem carro manual põe no ponto morto, né, e vai na banguela igual caminhão, mas sempre está nesse desespero. Agora vamos pensar do lado espiritual, você acha que é legal a gente andar dessa maneira? Sempre dependendo da oração do outro, sempre dependendo do jejum do outro, sempre dependendo que o outro, né, seja um exemplo, que ele seja também um exemplo, né? A fé ligada no outro e não em si mesmo. Porque essas mulheres nécias que ignoraram, elas falam assim, não vai dar tudo certo, né? E tem muita gente que acha que às vezes é fé, e isso não é fé, é ignorância, é teimosia, é não se preparar para algo que pode acontecer, né? Quando eu era adolescente ou mais novo, né, quando eu era criança, eu não estudava para a prova.
Aí eu achava na minha mente que Deus ia me mostrar, né, na hora da prova lá, as questões certas. Não mostra. Mostra lá, pastor, em Jardinópolis? Não, né? Alguns alunos acham que vai uma hora vir, né? Uma iluminação do alto e Deus vai trazer um anjo e falar assim, 2 mais 2 é 4, meu filho. Não tem, gente, né? Pode acabar o azeite. Às vezes não vai dar certo. Às vezes você está preparado para uma coisa e não vai acontecer do jeito que você está preparado, né? E aí a gente aprende algumas coisas que eu preciso me preparar melhor para algumas coisas, né? Isso a gente pode levar para várias áreas da nossa vida. Mas essas mulheres aqui, talvez elas pagaram para ver. Vão pagar para ver o que vai acontecer. E aconteceu o pior, né? Porque elas não tinham reservas. Quando o noivo demorou a chegar, suas lâmpadas começaram a se apagar. E elas perceberam que não tem óleo suficiente para mantê-las acesas. Essa história parece até engraçada, mas não é tanto. Porque aqui elas não vão casar. Elas não vão se encontrar com o noivo. E elas estão vendo, está apagando. Mas a gente não tem mais azeite, né? Elas pedem os óleos, agora o óleo, às virgens prudentes. Mas essa se recusa, pois não há óleo suficiente para todas, né? É que nem aquele negócio de colar, né? Não, vou sentar do lado do Elton ali, vou pegar na hora ali a cola, né? Mas às vezes o Elton fala assim, eu não vou passar essa informação que eu tenho para você. Vai dar errado. Né? Fica contando com a fé do outro, não com a sua fé. E aí diz que quando elas foram pedir óleo para aquelas que tinham, que eram as prudentes, elas falaram o quê? Eu não vou dar para vocês. E a vida é assim, gente. E aí diz que as virgens prudentes se recusaram, porque quando ela compartilha do óleo, elas podiam ficar sem o óleo também. E aí está o grande problema. Enquanto as virgens prudentes vão ao encontro do noivo, as virgens loucas são deixadas para trás, né? Vamos falar um pouquinho do óleo agora. Eu não vou demorar muito aqui na exposição da palavra, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho do óleo. A gente sempre costuma dizer que o óleo é o Espírito Santo, né? Dá 3 pulinhos, rodopia e fala em línguas. Não é só isso. O óleo representa muito mais coisa do que o Espírito Santo. Ele também representa o Espírito Santo, tá? O óleo simboliza a preparação. O óleo simboliza a preparação espiritual, né? Desculpa. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Dentro da palavra preparação espiritual, a gente engloba um monte de coisa. Como me preparo espiritualmente? Fazendo o quê, né? Pensa um pouquinho sobre isso. Como que você se prepara espiritualmente? Tá bom que o óleo tem a presença do Espírito. É isso também. Mas para ter a presença do Espírito, eu preciso fazer o quê? E aí que entra a questão do preparo espiritual, né? Me preparar. A gente precisa saber que, assim como o óleo mencionado aqui, ele é um elemento não só necessário, mas ele é um elemento primordial para que a lâmpada continue acesa. Ele é mais do que necessário, né? Se faltar o óleo, faltou tudo, faltou luz. Ah, mas eu tenho uma faísca para trazer o fogo. Beleza, mas o que vai manter o fogo aceso? É a mesma coisa de um fósforo. O fósforo tem a faísca, mas ele é pequeno. Logo a chama se apaga. Então você precisa de um ingrediente principal, né? Então eu tenho que me preparar espiritualmente. Eu tenho que ter a presença do Espírito Santo na minha vida, né? Então o óleo mencionado é como um elemento necessário para manter as lâmpadas acesas durante a noite, enquanto as virgens esperavam ou esperam pelo retorno do noivo, né? Nessa cultura judaica que eu tenho acompanhado pelo Instagram, a Sara ela traz ali essa lamparina de barro e vem junto o manual, né, dizendo que essa lâmpada, né, para ficar acesa, essa lamparina para ficar acesa, melhor dizendo, você tem que manter o óleo. E o óleo que tem no recipiente dura de 3 a 4 horas. Ou seja, você tem que ter óleo extra. Porque se estiver acabando, você tem que fazer o quê? Alimentar a lamparina com óleo, né? O óleo representa também a fé ativa. O óleo representa a nossa intimidade com Deus, a comunhão com o Espírito Santo e uma vida espiritual fervorosa.
O óleo não é só espírito, o óleo tem a ver com a nossa fé ativa. Tem muita gente que não tem fé ativa. A fé é somente de domingo no culto, a fé é somente de quinta no estudo. A fé é só no dia que eu estou com uma dificuldade eu recorro a Deus. A fé ela tem que ser ativa. A fé não é passiva, ela é ativa. A nossa intimidade com Deus tem que ser constante. E não quando a gente está afim, né? Aliás, nós temos que ter um relacionamento com Deus duradouro, contínuo, né? Não, tem uma expressão que a gente nem sei se usa mais hoje, né? Que a gente vai ficando mais velho, vai perdendo os costumes de adolescente e jovem, né? Mas é aquele negócio de ficar. Eu vou ficar com aquela menina, eu vou ficar com aquele menino. Porque ficar não traz responsabilidade. O que traz responsabilidade é namoro, noivado, depois o casamento. Então tem muita gente que faz isso. Não, eu não quero ter uma intimidade com Deus, eu quero só de vez em quando me aproveitar de algumas coisas que Deus pode fazer por mim. Né? A gente tem que tomar cuidado com essa vida, né? de vantagens que a gente quer às mãos de Deus, né? Não a intimidade com Ele. Fala de comunhão com o Espírito Santo, né? Fala de uma vida fervorosa. Ele representa também a presença divina em nossas vidas, que nos capacita a ser vigilantes e prontos para a vinda do Senhor. Jesus disse, estejam preparados, sejam sóbrios e vigilantes, porque a carne é fraca, ela é fraca mesmo. Se a gente não encher com azeite, se a gente não encher com a presença de Deus, certamente a gente vai naufragar na fé, né? Essas mulheres, né, elas estavam dispostas a investir em seu relacionamento com Deus, buscando diariamente, orando, meditando na palavra e cultivando uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Só dando um exemplo das 5 que eram prudentes, né? Elas estavam preocupadas. E é assim que eu e você também devemos nos portar diante de Deus, diante da presença dEle, né? Estar disposto a investir no relacionamento com Ele, buscá-lo diariamente. Não só quando eu tenho necessidade, mas diariamente. Buscar diariamente, constantemente, né, através da oração, através do hábito de ler e meditar na palavra do Senhor e cultivar uma vida de comunhão com o Espírito Santo, né, cultivar. Quando a gente fala de cultivar, eu penso num pomar, numa horta. Se você planta uma semente de alface, você precisa fazer o que agora, depois que você plantou a semente? Fala assim, Senhor, agora eu fiz a minha parte, eu plantei, o resto é o Senhor quem faz, né? Não, você tem que cultivar. Quando eu era adolescente, meu pai, ele gostava de horta, e a gente quando é adolescente não gosta de nada, né? E ele falou assim, vai lá tirar os matos lá da hortinha ali, né? Era o pior trabalho que eu achava, né? Meu Deus do céu, né? Para comer uma alface tem que tirar o mato. Mas isso é vigilância, né? Isso é sobriedade, isso é você cultivar. Você está ali, mas tem a erva daninha que pode sufocar aquela planta que você plantou e assim por diante. Então a vida com Deus, ela tem que ser cultivada, a nossa comunhão com Ele. É um pouquinho de cada vez, é um dia, todos os dias buscar um pouquinho mais, né? E ter essa comunhão com o Espírito Santo. Por outro lado, também as virgens tolas, que não trouxeram óleo extra, representam aqueles que são negligentes em sua busca por Deus, que não valorizam a vida espiritual e não se preparam adequadamente para a vinda do Senhor, né? Não estou aqui para acusar ninguém, estou aqui para trazer um alerta para nós. Conserta a sua vida enquanto é tempo. Não fique esperando chegar o dia mau para você se consertar. Conserta hoje. Hebreus fala que se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Se incline a Ele, se entregue a Ele. Não fique esperando as coisas piores acontecerem para você tomar uma posição com Deus. Não precisa disso. Toma hoje a sua posição com Deus. E quando a gente fala de tomar a posição com Deus, a primeira coisa que eu penso é no nosso relacionamento com Ele. Eu não penso em igreja, templo, eu penso primeiro com Ele. É com Ele. É diante dEle. É a minha vida perante a presença dEle, né? Está com essa mente de que eu preciso me preparar melhor. Tirar essa ignorância que essas mulheres tinham, dizer, não vai dar certo, não vai dar certo, né? O Senhor, irmãos, Ele é compassivo, Ele é
assaz benigno, Ele é misericordioso, Ele é um Deus de amor incondicional, mas também tem um atributo chamado justiça. Deus é justo no que faz. Deus é justo no que faz, né? E eu digo isso com temor, porque Ele está dando uma chance para mim e para você, essa noite, de nós voltarmos a Ele. De enchermos mais a nossa lamparina com o azeite dEle. De estarmos preparados para, se de fato eu for levado hoje, né, daqui desse mundo, que eu esteja preparado para encontrar com Jesus. Se for no dia da sua volta, glória a Deus, no arrebatamento, não vamos passar pela morte, mas a palavra é: esteja preparado, valorize a sua vida com o Senhor. E para finalizar, eu vou dar 5 lições para a gente aprender com essa parábola das 10 virgens. Já falamos de algumas, mas vamos rapidamente falar de 5. A primeira lição é: prontidão e preparação são essenciais. Então, estar pronto e preparado é essencial para a minha vida. Estar pronto e preparado. A parábola nos ensina a importância de estarmos sempre preparados para a vinda do Senhor. Assim como as virgens prudentes trouxeram óleo extra, precisamos nutrir nossa vida espiritual e manter uma comunhão constante com Deus, para que estejamos prontos para encontrá-lo a qualquer momento. Então, primeiro, esteja pronto e preparado. Esteja pronto e preparado. Segundo, a responsabilidade pessoal é fundamental. Cada uma das virgens foi responsável por sua própria preparação. Da mesma forma, somos pessoalmente responsáveis por nossa relação com Deus e nossa prontidão espiritual. Sabe o que isso quer dizer? Que a responsabilidade é de quem? É minha, é pessoal. A minha mãe, meu pai, não pode fazer nada por mim na questão espiritual. Eles podem dar o caminho, eles podem me ensinar, eles podem me acompanhar, mas eu tenho que tomar a minha posição com Deus. Gente, essa parábola para 5 nécias é tão dura, porque talvez elas tivessem, né, uma esperança de falar assim: puxa, ela podia emprestar o óleo para mim. Mas ali está mostrando que cada um vai conservar o seu óleo. É a sua vida. A responsabilidade é sua. Para de terceirizar aquilo que cabe a você fazer. Para de terceirizar, né? Nós temos um grupo de oração na igreja, e é muito bom a gente orar uns pelos outros, e devemos fazer isso porque a palavra de Deus ensina, né? Se tem alguém enfermo, chama os presbíteros, orem pelas pessoas. É fundamental a oração coletiva, mas uma coisa, irmãos, não substitui a outra. Você tem que orar também, você tem que ter a sua fé em Deus, né? As pessoas não estão 24 horas à nossa disposição, mas nós temos um Deus que está 24 horas à nossa disposição, porque o véu foi rasgado. Eu posso entrar na presença dEle a qualquer momento do dia. Então traga para você essa responsabilidade. É sua função, é o seu dever, né? Não pegar óleo emprestado. Compre o seu óleo, produza o seu óleo, para que você esteja preparado, né? No terceiro ponto, não é possível também transferir a fé. Eu vou transferir agora para o pastor Samuel. Toda a minha fé, em nome de Jesus, receba. Aí cai para trás, né? Agora eu tenho fé. É assim? Esses dias eu estava ouvindo um testemunho do pastor Luciano Subirá, e ele disse que acabou um culto nessas palestras que ele dá no Brasil inteiro. Chegou uma pessoa para ele e falou assim: pastor, põe a mão na minha cabeça e ora para que Deus transfira todo o conhecimento que você tem para mim. Aí ele falou assim: mas você é um cara de pau, não, irmão? Há tantos anos me preparando, orando, jejuando, fazendo vigílias, orações. Agora você quer que através da minha oração de 3, 4 minutos eu transfiro todo o meu conhecimento para você? Às vezes a gente é assim, sabia? Eu queria essa unção. Mas vai atrás da unção. Eu queria ter unção do não sei de quem. Não é possível transferir fé, gente. Fé é algo individual. A gente pode impulsionar
a gente pode nutrir, no sentido de dar uma palavra de ânimo, mas é algo que você tem que buscar para si. É você, né? Eu não vou transferir. As virgens prudentes não puderam compartilhar seu óleo com as virgens tolas, porque elas poderiam ficar sem. Isso nos lembra que a fé é uma experiência pessoal e individual. A fé, irmãos, é algo que eu preciso ter na minha vida. Experiência minha, é intransferível. Abraão teve a fé dele provada. Isaac teve a fé dele provada. Jacó teve a fé dele provada. José teve a sua fé provada. Ninguém desses 4 que eu li aqui, desses personagens, um transferiu a fé pelo outro. Cada um teve a sua experiência. Cada um teve que cultivar o seu relacionamento com Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, eu não quero que você fique chateado comigo, mas filho de crente não é crentinho. Não é. Filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Porque o filho do crente, ele tem que ter a experiência dele com Deus. É muito sério o que eu estou falando, gente. É muito sério. É a experiência dele. Sabe que tem muita gente que se afasta porque não está tendo a experiência dele com Deus. Está baseado na experiência que a mãe, que o pai, que o avô teve, mas não é essa a experiência. É a sua experiência. É a sua convicção. É a sua luta que você tem que passar para desenvolver a fé em Cristo. Por isso, pai e mãe, ore pelo seu filho para que ele tenha experiência com Deus. Experiência com Deus mesmo. Se for preciso passar por algumas situações difíceis, pede graça. Sabe o que é graça? Para que ele aguente, para que ele suporte, para que ele possa, diante das tribulações que ele passar na vida, ele entender que sem Deus ele não é nada na vida dele. Não para que ele se afaste mais, mas para que ele tenha um contato e uma experiência ativa com o Senhor. Jacó, ele tinha um exemplo extraordinário de Abraão e de Isaac, mas Jacó ele foi lá para o val de Jaboque, lá na Peniel, que a palavra diz, Gênesis 32, via Deus face a face, e minha vida foi transformada. Diz a palavra que ele tomou uma fisgada na coxa, ele teve a sua experiência com Deus, e ele saiu, sabe de que jeito? Mancando, antes manco no céu, do que perfeito no inferno. Ele teve a sua experiência com Deus. Eu e você temos que ter as nossas experiências, irmãos. A minha mãe teve muita experiência com Deus. Meu pai, nos dias que antecederam a morte do meu pai, ele teve visões que ele falava, eu tenho visto Jesus vindo para me buscar. E meu pai morria de medo da morte. E nos finais dos dias dele, ele falava, eu estou vendo Cristo voltar para me buscar, para me levar. Ele teve a experiência dele. Eu não quero ter experiência no dia da minha morte, gente, não quero. Eu quero ter durante a vida, porque a vida com Deus é tão boa. Eu não preciso me afundar na destruição para ver que tem um Deus, não preciso disso, tá bom? Então vamos lá, mais 2 e eu termino. A falta de preparação, ela tem consequências. A falta de preparação tem consequências. As virgens tolas não estavam preparadas e ficaram excluídas da festa de casamento. Talvez a sua falta de preparação pode determinar o seu fim, ou na eternidade com o Senhor, ou na eternidade sem o Senhor. Se não estivermos prontos para a vinda do Senhor, podemos perder a oportunidade de desfrutar plenamente da comunhão com Ele. É isso que diz, né? No final da parábola, olha o que diz aí, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. A falta de preparação trouxe uma consequência. O noivo disse, eu não conheço vocês. Vocês passaram a vida inteira despreparados. O evento mais importante era a minha chegada, e vocês não se prepararam. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E por fim, vigilância é vital.
A vigilância pode custar a sua vida. A vigilância pode custar a minha vida. Ou eu tendo ela, ou não tendo a vigilância. A parábola nos exorta a estar vigilantes e alertas para o retorno de Cristo. Assim como as virgens estavam esperando o noivo, devemos estar atentos aos sinais dos tempos e buscar a Deus de todo o nosso coração. A vigilância espiritual nos ajuda a manter uma postura de prontidão constante. Irmãos, a gente tem vivido os finais dos tempos. Todos sabem disso, que estão aqui. Todos nós sabemos. Os sinais já estão aí. Todo dia que a gente pega algo para ver na internet, seja em questão de páginas sociais, redes sociais, seja uma matéria em algum site, a gente vê que o negócio está caminhando para o fim, né? Cada dia é uma matéria nova, cada dia é um noticiário novo, né? A gente vai vendo pitadas no mundo inteiro de coisas que Jesus falou que iriam acontecer. Não seja nécio, não seja ignorante. Deus talvez te trouxe hoje aqui para que você não seja ignorante, no sentido assim, eu vou ignorar isso, né? Eu vou ignorar. Pode ser pego de surpresa. Não ignore os perigos, né? Uma vez, o salva-vidas em Ubatuba, ele falou assim para mim: não morre pessoas no mar que não sabem nadar. Só morre afogado pessoas que sabem nadar. Sabe o que isso quer dizer? Tem muita gente que acha que está preparado, mas não está. Porque o mar, sou caiçara, rapaz, conheço esse mar na palma da minha mão. Né? Aí você vai no mar lá, tem a plaquinha lá, perigo, não entra. Não, que é o pai, filho, o pai sabe nadar desde criança. Esse morre afogado. Porque não vigiou, não se preparou. Né? O bombeiro, quantos anos ele passa ali para estudar, para entender as correntes que tem no mar. Mesmo assim, o bombeiro, ele entra com cautela no mar. Você pode ver qualquer salvamento que tem, ele não entra despreparado. Um policial, alguém que trabalha no exército, ele não vai de cara limpa. Ele se prepara. Por que a gente acha que com a volta de Cristo não tem que ser diferente? Tem gente que fala assim, não, mas no finalzinho, assim, não sei se vai ter alguns segundos, pastor, será que vai dar para a gente pedir perdão e Jesus leva? Não vai ter jeito. Vai ser num piscar de olhos. Pisca o olho aí, já foi. Já foi, passou. Está preparado? Sobe. Não está, não sobe. Então, que eu e você estejamos preparados, tá? Essa palavra é para mim, tá, gente? Que preciso da graça do Senhor todos os dias na minha vida. Essa palavra é para você. Todos os dias você precisa da graça de Deus na sua vida. Não sai perto dele, não. Fica do lado dele. Busca ele. Quando você se sentir fraco, pede ajuda para pessoas que estão caminhando na fé. Ó, igreja, quantas pessoas tem aqui? Eu tenho vergonha. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha, porque ainda é tempo. Há tempo ainda, é tempo. Estamos aqui vivos, ouvindo essa palavra de Deus para nós. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você essa noite. Quero que você saia daqui pensando nisso, né? Esteja preparado, né? Esteja preparado espiritualmente, esteja preparado, buscando a Deus na sua vida. Gente, 1 dia, 2 dias que a gente deixa de vigiar, a gente pode cair. Eu fui até longo demais, né? 1 dia não, às vezes segundos, minutos. Davi, a palavra fala que numa época em que os reis eram para estar na guerra, ele estava no palácio descansando. Um vacilo dele. Ele olhou para Batseba tomando banho. Homem. Ele falou, manda trazer aquela mulher lá que eu quero ter relação com ela. Minutos. Podia ter custado a vida de Davi. Um outro homem, Sansão, vai brincando, vai flertando com o pecado. De repente o pecado, ele vem e dá uma
uma paulada, uma machadada na sua cabeça. Não, eu conheço, eu me conheço, eu sei, eu me controlo. Não tem nada a ver, eu dou conta. A gente não dá conta, gente. Ninguém dá conta. Se eu não buscar ali firmemente o Senhor, eu não dou conta. E você também não vai dar conta. Se prepare para se encontrar com Jesus. Talvez é a última chance, a última oportunidade que Deus está dando para você. É hoje. Ele escolheu esse lugar para estar aqui, para você estar, para falar com você. Conserta a sua vida, se arrepende, volta ao primeiro amor, volta a encher a sua vida com a minha presença, volta a colocar o azeite ali dentro da lamparina. Ah, mas eu estou chateado com o irmão, com a irmã, estou chateado com meu pai, com a minha mãe. É você, não são os outros, é você com Deus. Primeiro é você com Deus, conserta com Ele, é diante dEle. Davi não ficou colocando culpa em ninguém, ele falou assim: Senhor, eu pequei contra Ti, eu pequei, eu fiz o que era mal perante os Teus olhos. Vamos cantar essa canção e depois nós vamos orar. Glória a Deus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Oh Deus, Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. glória a Deus. Oh Deus, obrigado por essa chance, obrigado por essa oportunidade que o Senhor está dando a cada um de nós, Senhor. Aleluia. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Talvez a sua última chance, a sua última oportunidade. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Nos leva para perto de Ti, Jesus. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer. Quero, Senhor, nascer do Teu Espírito, Senhor. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer. Queremos nascer do Teu Espírito, Senhor. Eu quero matar minha
Aleluia. Você que quer consertar com o Senhor, você que quer entregar a sua vida a Jesus essa noite, erga suas mãos. Se a igreja puder ficar com os olhos fechados, eu agradeço. Erga suas mãos ao Senhor. Diga: Senhor Jesus, eu entrego minha vida em tuas mãos. Eu te peço perdão dos meus pecados. Te peço perdão das minhas falhas, das minhas iniquidades, das minhas transgressões. Senhor Jesus, eu quero consertar, eu quero reparar a minha vida espiritual. Que o Senhor Jesus volte a habitar em meu coração através do teu Espírito Santo. Eu entrego minha vida a ti. Eu confesso que o Senhor Jesus veio em carne, viveu entre nós, morreu pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Eu creio que um dia o Senhor voltará para buscar a sua noiva. Por isso eu me entrego a ti. Nessa noite eu entrego tudo o que sou e o que tenho ao Senhor. Ó Deus, confirma essa oração, Pai, e que o Senhor possa nos ajudar, aqueles que estão afastados, distantes da tua presença, que esse irmão, essa irmã possa voltar a ti. Dá-nos experiência, ó Deus, para que tenhamos fé, para que possamos desenvolver uma vida espiritual contigo, Pai, e que possamos a cada dia, ó Deus, buscar a tua face, a tua presença, a tua palavra, para que possamos viver de acordo com a tua vontade, ó Deus, e que estejamos preparados para a volta de Cristo, para o dia da nossa morte. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã que está aqui presente. Eu quero orar também, ó Deus, pela Dona Maria dessa noite. Ó Deus, faz um milagre na vida dela. Nós estamos aqui como igreja, ó Deus, nos unimos aqui em oração como irmãos em Cristo e declaramos agora vida, declaramos saúde, declaramos o milagre do Senhor sobre ela, Pai, sobre os que estão enfermos também participando aqui desse culto presencial, dos que estão em casa também enfermos. Nós profetizamos vitória. Eu profetizo o milagre e a cura do Senhor, Pai, e que nenhuma obra do mal prevaleça contra nós. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença, e que o amor do Pai, a graça do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Dê um abraço em quem está ao seu lado e uma ótima semana para todos em nome de Jesus. Amém. Nós temos hoje o Júnior Ocabo, que está fazendo aniversário. Ontem a Rayane e amanhã a Bárbara, é isso? Dê um abraço desses irmãos também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.